Inteligência artificial. Se você mora nesse planeta, com certeza você já ouviu falar desse assunto. Para tudo quanto é coisa hoje, a inteligência artificial tá no momento. Tá na comunicação, tá no que a gente chama aí, né, do entretenimento, né? Tá em todos os caminhos que a gente vê, a publicidade tá com IA. E não seria diferente a gente discutir a inteligência artificial no que diz respeito à farmacologia clínica. A gente vai conversar sobre esse assunto, eu vou apresentar a nossa convidada. Antes, aqui do meu lado, está o Valtovânio Vasconcelos, que é assessor do CRF, assessor técnico. Valtovânio, satisfação recebê-lo pela primeira vez aqui. Eu também tenho a satisfação de estar aqui e cumprimento os colegas que estão nos ouvindo aí e a colega Gobira que vai estar aqui conosco. Pois é, Valtovani que desde os primórdios dos episódios do CRF sempre esteve aí, né, com a gente e agora nesse novo formato, com a gente agora, também participando aqui na mesa. E chegou a hora da gente apresentar a nossa convidada, é a Bárbara Gobira Santos e Silva. Ela está fazendo mestrado em ciências farmacêuticas, do programa de pós-graduação em medicamentos e assistência farmacêutica, na Universidade Federal de Minas Gerais, 14 anos de experiência como farmacêutica clínica intensivista. Ela é membro do Grupo Técnico de Farmácia Clínica do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais, docente do curso de farmácia no Centro Universitário Newton Paiva, e a gente vai conversar com ela agora. Muito obrigado pela sua presença aqui, satisfação recebê-la. Muito obrigada a vocês pelo convite, ao Conselho Regional de Farmácia por me convidar e por acreditar na farmácia clínica, unindo aí com a inteligência artificial. Inteligência artificial, eu comecei aqui falando, né, tá na vida de todo mundo. Quando é que começa a entrar na farmacologia clínica, assim? Como é que começa a se perceber, porque a farmácia, se for para a gente for parar para pensar, é a indústria em que tudo começa antes. Eu imagino que tá bem antes disso que a gente tá vivendo aí, né? Muito legal você comentar, porque na indústria farmacêutica ela é muito informatizada, né? Ela demanda aí de um sistema informatizado, da inteligência artificial para otimizar os processos. E aí a gente na farmácia clínica não deixou para trás. A gente buscou a inteligência artificial para otimizar os nossos processos também, né? Quando a gente fala de farmácia clínica, que é o cuidado centrado no paciente, a gente demanda realmente otimizar os processos que são burocráticos, que muitas vezes tomam muito nosso tempo, a gente não consegue chegar e ter tempo hábil ou suficiente para cuidar dos pacientes. Então, chega na farmácia clínica para otimizar os nossos processos, diminuir a nossa burocracia para que a gente tenha mais tempo para estar à beira-leito junto com os pacientes. Valtovani, quer já colocar uma questão aqui sobre esse IA danado aí que chegou com tudo? Pois é algo que nós farmacêuticos da velha guarda, né, temos dificuldade até em algum momento, mas é um importante estar atualizado com essa informação. E o que a gente pode já perceber que vários colegas que têm essa experiência e vê uma transformação da planilha em Excel, que já era algo tecnológico, Uhum. para esses novos sistemas que são apresentados, então vê uma mudança de tempo, né, essa diminuição do tempo de trabalho do farmacêutico, em que ele possibilita mais espaço para trabalhar a informação do paciente e poder, a partir dessas informações que ele obtém de um sistema, né, aí utilizado, ele evolui o paciente muito mais facilmente, com mais tranquilidade, podendo ajudar a equipe de saúde no trato desse paciente. Pois é, Exatamente. e é interessante o Valtteri está colocando isso, eu complemento até uma questão, né, por exemplo, até para quem está nos acompanhando, o próprio farmacêutico, o farmacêutico está nos acompanhando, que não está habituado com esse tema do IA, está ali na ponta do atendimento, dá um exemplo para a gente na prática, do que o IA, de alguma forma, está sendo utilizado atualmente na farmácia clínica. Então vamos pensar vou puxar a sardinha para farmácia hospitalar, que é a minha Isso. expertise, onde eu fico mais confortável. Mas Uhum. assim, a gente pode generalizar esse assunto para qualquer outra perspectiva da farmácia clínica, né? Então, no hospital, antigamente a gente tinha um farmacêutico para o hospital inteiro. A gente tinha que gerir pessoas, gerir estoque e ainda dar conta se o paciente tinha alguma reação adversa, se o médico queria prescrever alguma coisa diferente. Então a gente tinha que fazer eu falo que era um jogo de cintura danado. E aí, com o tempo, a gente veio evoluindo muitos serviços, muitos processos importantes com foco no paciente, o bem-estar, a qualidade de vida do paciente. E aí chega para a gente começa a ampliar o número de farmacêuticos para executar o serviço
clínico, para dar para o paciente realmente o melhor. E aí a gente entende que a gente usava muitas planilhinhas de Excel para fazer os nossos cálculos, para fazer ressuprimento, para entender, eu vou fazer um gerenciamento de um medicamento de alto custo, e às vezes isso se perdia. Era um dado que ficava com o farmacêutico, eu mexia na minha planilha de Excel, fechava, desligava, e isso não era compartilhável. Então, hoje, o que a gente faz? A gente usa a inteligência artificial para analisar esses dados. Ele otimiza o meu processo ao ponto dele ter uma avaliação muito mais robusta e me entregar no final um produto mais fácil para eu fazer a análise. Então, eu acredito piamente na inteligência artificial nesse sentido de otimização de tempo, me entregar o dado já pronto para eu realizar a análise. Então, por exemplo, sistemas informatizados que a gente usa hoje nos hospitais, a gente faz a parametrização dos medicamentos que são comprados e aí gera uma prescrição informatizada. Isso é, assim, eu acho que é o que mais facilitou e diminuiu erros, né? Diminuiu mortalidade. A gente tem vários artigos já comprovando isso também. O grande problema do IA é a personalização, né? Porque se for parar para pensar na comunicação, vocês já repararam o tanto de voz artificial que apareceu e você ouve e é artificial e ela não está comunicando, né? Mas ao mesmo tempo, a personalização para serviços ela pode ser muito producente, que diz respeito a gente ter um tratamento mais real ali, um significado real. A gente pode dizer que a inteligência artificial ela pode chegar cada vez mais e colocar cada sujeito único mesmo, porque até hoje a gente tem uma base de dados em que ela tem uma variável, mas ela não é tão personificada. Você acha que a inteligência artificial chega nisso? Aí você chegou no ponto, porque muitas pessoas falam que a inteligência artificial vai substituir o profissional. E aí eu vou falando pela farmácia. E eu não acredito nisso, porque a gente está conseguindo sim individualizar, personalizar e chegar cada vez mais próximo do nosso objetivo, que é o paciente, que é a individualização do nosso tratamento para esse paciente. Só que a inteligência artificial, ele não tem cabeça e coração. Ele não sabe fazer essa avaliação junto com o paciente. Então, por isso que a gente tem cada vez mais uma personalização da inteligência artificial, dos sistemas informatizados, das tecnologias, para eles entregarem para a gente, como farmacêutico, um produto pronto para ser analisado, e aí a nossa análise, que é o nosso pensamento crítico, que vai trazer o que é necessário para cada paciente de forma única. E aí, cada vez mais, nós vamos conseguir entregar o que cada paciente precisa. Por quê? As pessoas não respondem da mesma forma pelo mesmo medicamento. Somos pessoas diferentes, né? Um paciente idoso com um paciente adulto é diferente a resposta. Uhum. E aí, a inteligência artificial, ela te entrega um produto bruto. Você pega esse produto e faz a análise e a individualização do caso. Complementando essa questão, e a anterior já dava essa sinalização, que a gente pode ver, assim, a inteligência artificial vai retirar farmacêutico do hospital? Não, pelo contrário. Eu tive no interior, visitando meu pai que estava hospitalizado, e fui na farmácia do hospital, e encontrei lá um hospital grande, 350, médio porte, né, 350 leitos, mas bem grande, uma referência no município. E eu vi uma sala com pelo menos 12 farmacêuticos em frente ao computador, só trabalhando a questão da farmácia clínica, utilizando sistemas para ajudar, né, o médico no tratamento do paciente, a equipe de saúde no tratamento do paciente. Fora os farmacêuticos que estavam nos outros setores da farmácia hospitalar. Então a gente vê que, pelo contrário, a inteligência artificial está trazendo farmacêuticos, né, que trabalham com a farmácia clínica, que sabem analisar os dados do paciente, a farmacocinética, a farmacodinâmica do medicamento, a farmacologia do medicamento, né? Está trazendo eles para dentro do hospital. E são vários hospitais que hoje já estão pedindo mais farmacêuticos clínicos. Então é uma área muito importante. Só para complementar, o tanto que é importante, porque a sua visão, você viu os farmacêuticos sentados, analisando os dados, ou analisando os pacientes, fazendo acompanhamento farmacoterapêutico. Mas, com certeza, antes de analisar o dado, ele estava lá na Na beira-leito. beira-leito. Ele Isso. teve tempo, a inteligência artificial ela vem para nos dar tempo, para a gente conseguir estar à beira-leito, conseguir estar junto com a equipe multi, discutir os casos, definir as condutas para depois a gente sentar, colocar isso no papel, que é documentar o nosso serviço, que é mais uma forma que a inteligência artificial nos ajuda, a tecnologia nos ajuda, porque a gente consegue documentar e ficar junto com os outros, dentro do prontuário eletrônico do paciente, né? Então, todos os profissionais têm acesso. E aí você consegue analisar o paciente e colocar isso em prática, gerando dados
para posterior indicadores, então tudo a tecnologia está em tudo isso. Ô, Bárbara, eu queria perguntar para você que teve essa experiência, já alguns colegas estão entrando nessa fase agora de iniciar, né, a utilização da farmácia clínica em hospital. Qual que é a consequência imediata para a equipe de profissionais que você ajuda com a informação, que depois vai lá conversar com ele, olha, aconteceu isso, a gente propõe essa mudança, aquela mudança no tratamento. Como é que é esse envolvimento da equipe em relação ao trabalho do farmacêutico clínico? Então é o seguinte, quando a gente fala de IA, a gente entende já como otimização. Acho que todo mundo já vai entender isso, né? A gente não substitui, a gente está utilizando a IA para otimizar o nosso trabalho. E quando eu falo de otimização, é para a gente se parecer com os outros profissionais da assistência. Porque se eu quero ser farmacêutica clínica, eu tenho que ser assistencial. Minimamente eu tenho que me parecer com a forma que o médico trabalha, com a forma que a enfermeira trabalha, porque hoje a farmácia está numa bolha. A gente fica lá no nosso mundo, na farmácia, que eu falo que no hospital é no subsolo, onde É, ficam os estoques, e a gente se distancia deles. E como a gente trabalha diferente, é muito difícil a gente ser aceito. Então, quando a gente começa a trabalhar igual, o mesmo raciocínio clínico, a mesma forma dos outros profissionais, a gente consegue acrescentar no serviço. E aí eles conseguem nos acolher enquanto equipe. E essa acho que a melhor coisa que a inteligência artificial traz para a gente. Ter esse tempo para a gente se assemelhar, para a gente conhecer a assistência e conseguir se inserir nessa equipe. A partir do momento que você trabalha de forma semelhante, eles conseguem te acolher e você faz parte da equipe. Ser equipe não é só subir e participar da visita multi e ir embora. É a gente ser acolhido enquanto correto. profissional, né? Respeitar a nossa opinião. A gente consegue, com a inteligência, trazer já informações frescas sobre o paciente para poder conseguir definir uma conduta de forma assertiva. Então, tem muitos benefícios enquanto equipe, muitos benefícios para o paciente, né? A gente diminui mortalidade, muitos benefícios para as instituições de saúde, porque a gente diminui custos assistenciais, então, e muitos benefícios para a nossa categoria enquanto profissional, né? Que a gente consegue realmente fazer o que é o nosso propósito, que é cuidar de paciente. Agora uma provocação para vocês dois farmacêuticos. A inteligência artificial muito legal, muito bem, tudo bacana, não vai tomar emprego, né? Não vai ter essa questão, pelo que a gente está colocando aqui, né? Agora, a gente já viu a inteligência nas redes sociais, a inteligência artificial usada para o mal, que é aquela inteligência artificial que comete crime, é inteligência artificial que de certa forma, até manipula dados e informações. Quando a gente fala de inteligência artificial na farmácia, abre também um grande chamariz, professora, no que diz respeito também ao controle cibernético dos processos farmacêuticos, porque se eu tenho alguém que pode passar por mim na internet, imagine alguém passar por mim em um exame farmacêutico, por exemplo, um exame clínico de um hospital. Aí, também é bem interessante, porque essa avaliação, quando a IA vem para o nosso mundo, para o nosso cenário, com certeza tem que ter legislações sobre isso, né? A gente tem o SGPC, SNGPC, né? E a gente tem toda essa parte de todos os dados do paciente tem que ter sigilo, né? Então, quando a gente fala de medicamento é custo, é dinheiro. Mas quando a gente transmite esse medicamento para o paciente, quando a gente administra esse medicamento para o paciente, ele se torna um produto para gerar ou não saúde. Então, muita responsabilidade. Eu acho que quem trabalha com a inteligência artificial, pensando na saúde e doença, que é o cenário da farmácia clínica, a gente está com um paciente que pode melhorar ou não, e tem todas essas legislações para poder realmente prover e conseguir manter em sigilo todos esses produtos, né? Eu lembro que quando eu trabalhei no último hospital que eu trabalhei, a gente fazia análise técnica de prescrição, né? E a análise técnica de prescrição são vários critérios e a gente fazia isso num sistema informatizado. Mas como que eu vou garantir que você fez análise técnica de prescrição? Que foi você mesmo, Bárbara, que fez, né? E aí a gente tinha que fazer uma assinatura, colocar o nosso cadastro, o nosso CPF. Então, assim, para a gente inserir todos esses dados, é importante que exista uma legislação para nos resguardar. Mas até isso eles já estão fazendo todo esse processo. Então, eu confio. Além disso, hoje no Brasil nós temos a LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e assim, qualquer sistema que você coloca no hospital hoje, ele passa por esse crivo da equipe de inteligência do hospital, né, para poder proteger os dados do paciente. E o que a Bárbara fala é interessante em relação ao profissional de saúde.
Então, o farmacêutico, ele não trabalha sozinho, seja numa farmácia, numa drogaria ou num hospital. Existe uma equipe de profissionais que tem que estar ligado ao farmacêutico do ponto de vista técnico, científico e ético. Uhum. Porque, né, a partir do momento que qualquer trabalhador de uma farmácia vê uma prescrição e conhece o medicamento, ele já, pelo menos, infere o diagnóstico que aquele paciente tem. E Uhum. isso é sigiloso. Ninguém precisa de saber, não pode haver comentários, seja numa farmácia, seja no laboratório de análises clínicas, sobre o que foi feito lá. E é responsabilidade do farmacêutico assegurar, inclusive, o sigilo ético, Sigilo. né? Ou essa parte ética, trabalhar com seus auxiliares, com outros profissionais, sobre a importância do sigilo dentro de uma farmácia, dentro de um laboratório, dentro de uma farmácia de hospital, né? E, de uma forma geral, né? Em toda a nossa vida, a gente tem que carregar essas informações somente para nós. Perfeito. Tá aí um grande desafio também, né? Para a gente poder aprender. Agora, mais importante também da gente destacar, Bárbara e Valtovani, é quantos profissionais estão nos acompanhando agora e de repente pensam, Catô, não estou entendendo nada desse papo aí desse povo de inteligência artificial, o que, que eu vou arrumar agora? E aí? Como que a pessoa começa a se inserir nesse processo? É, ler, eu imagino que o IA hoje na farmácia deve ser como toda tecnologia, é como se fosse aquela música do Lulu Santos, né? É, tudo muda o tempo todo no mundo, né? O tempo todo. Mas como? Buscar uma capacitação, buscar, de certa forma, estudar mais, fazer uma especialização a respeito, quem quiser ir a fundo. Qual que é a dica que a gente pode dar para esse profissional? Posso começar? Então, na verdade, desde quando eu comecei a trabalhar, a gente já tinha minimamente alguma inteligência artificial nos rondando, assim. Então, acho que toda vez que a gente se insere no mercado de trabalho, é realmente ler sobre isso, tem que estudar. Assim, talvez uma pós-graduação, uma especialização, vai variar, né, de hospital para hospital, de empresa para empresa, de qual Uhum, IA que ela vai selecionar. Então, talvez isso seja uma demanda ainda incipiente no Brasil, assim, né, enquanto farmácia. Mas é buscar realmente conhecer e se aprimorar. Eu falo que a inteligência artificial está no clique, no nosso dedo, assim, a gente tem um aplicativo no celular para avaliar medicamento. Então, assim, é realmente uhum, buscar se inteirar sobre isso, estar sempre se inovando, porque muda muito. A gente tem aí sistemas de validação de prescrição, que são coisas novas e que otimizam de forma importante o nosso serviço. E se a gente parar, porque eu nunca trabalhei, eu não vou buscar entender, a gente fica para trás no mercado. Então, é muito importante sempre buscar ler sobre o assunto, se capacitar, né? Trocar ideia. Eu falo que rede de apoio farmacêutico, a gente não tem que inventar roda, né? A gente tem que se ajudar, se apoiar. Então, perguntar para quem já sabe, para quem já viu, fazer os benchmarking, né? Eu vou no hospital que tem esse processo, então eu vou lá conhecer como funciona, pedir uhum. para visitar. Eu acho que essas trocas de experiência, de conhecimento são muito importantes. É, em relação ao conselho de farmácia, o conselho sempre está incentivando o profissional, através da nossa plataforma AVA, né, de treinamento, Capacifar. A gente sempre está dando cursos, né, nas diversas áreas, e a gente tem uma oportunidade do farmacêutico entender um pouquinho mais, que vai ser o sexto congresso de farmácia, né, mineiro, o sexto congresso mineiro de farmácia vai acontecer em Uberlândia no mês de outubro, dia 10 e 11. Todos os farmacêuticos de Minas Gerais estão convidados. Já estamos colocando hoje ou amanhã no nosso site, né, todas as informações do congresso, e teremos vários profissionais discutindo esse tema lá. Pois é, então você já pode correr lá e já acompanhar essas informações. Professor, eu quero te agradecer demais pela participação aqui com a gente, bate-papo aqui sobre inteligência artificial, agradecer o Valtovani Eu que e agradeço. também dizer que a Bárbara ela é idealizadora do curso online Farmácia Clínica na Prática. Então, volta e meia tem novidades também, e o IA também está aí nesse meio do caminho, né? Eu falo que eu fui absorvida pela IA e eu não largo a IA, não, porque eu acredito que é bom mesmo. Muito obrigada pelo convite novamente. Me senti muito tranquila e feliz aqui por compartilhar informações que eu acredito de verdade. Quem quiser te acompanhar, quiser continuar esse papo academicamente ou profissionalmente, como é que faz? Meu Instagram é @cuidar_farmácia clínica. Obrigado, viu, Bárbara? Obrigada a vocês. Conversamos com a nossa convidada Bárbara Gobira, ela que esteve aqui com a gente, Bárbara Gobira Santos e Silva. Valtomani, um abraço, viu?
Agradeço também a participação. E o nosso podcast do CRF-MG vai ficando por aqui. Além desse episódio no mundo da inteligência artificial, a gente já falou de tantos outros assuntos. Então, no canal no YouTube do CRF-MG, os outros canais de comunicação do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais, você acompanha esse e tantos outros episódios, assim como cortes especiais. A gente volta numa próxima edição. Valeu!